Olá, tudo bem? Bem, meu nome é Gilcimara Caresia, vou começar me apresentando um pouquinho e já vou entrar logo no tema, que deve ser o que trouxe você até aqui, né? Primeiro, por que me convidaram? Qual foi o convite que eu recebi? Eu recebi uma missão de compartilhar com vocês alguma coisa que agregasse, tendo em vista que eu já viajei 100 países. Quando eu falo que eu já viajei 100 países, muita gente acha que, nossa, Gil, você é rica. Não sou, gente. Eu comecei a viajar há 20 anos atrás. E de lá pra cá, eu fui pegando, né, algumas manhas, aprendendo algumas formas de viajar barato. Então, é um pouco disso que eu vou compartilhar com vocês. Só para fazer um resuminho da minha vida. Eu trabalhei 17 anos num banco como concursada. Há 4 anos eu deixei esse trabalho para tirar um período sabático, que é aquele período em que a gente tenta não pensar em nada para rever aí a vida, né? E aconteceu comigo. Então, depois desse período, como eu já tinha uma formação em turismo, comecei a trabalhar na minha área, né? E eu, especificamente com questão de mulheres, porque muita mulher tem medo de viajar sozinha, então eu monto um grupo de mulheres, eu tenho no Facebook alguns grupos de apoio de mulheres viajantes. Então tem várias coisas aí que eu faço desde que eu voltei para o Brasil há 2 anos atrás, depois desse período sabático. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é uma alternativa chamada Work Exchange, que muitas vezes é vendida como uma solução para quem para quem não tem muita grana para viajar. Eu concordo. Só que o Work Exchange vai muito além disso. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Um pouco do que eu vivi nesses 2 anos e do que essa proposta chamada Work Exchange agregou além de economia na minha viagem. Esse termo, traduzido para o literal, é realmente, né, trocar trabalho. E aí, com quem que a gente troca trabalho? Isso significa que você vai estar viajando o mundo oferecendo o seu trabalho em troca de alguns benefícios, né? Na maioria das vezes, hospedagem, ou um café da manhã, hospedagem, lavanderia e um passeio. E aí, quando a gente pensa, fala, uau, né? Essa alternativa é ótima para quem tem uma viagem com um tempo, que pode ficar e se dedicar um tempo àquele lugar, e principalmente para uma pessoa que quer mergulhar numa nova cultura. E foi isso que eu fiz, né? Nos lugares que eu fui voluntária, dessa maneira, pelo Work Exchange, eu tenho famílias. Foi ali que, por exemplo, hoje eu sei cozinhar comida nepalesa, porque eu fui voluntária numa ONG no Nepal. E eu fui voluntária numa ONG de crianças, então é até estranho, porque é como se eu tivesse filhos, sabe? Lá no Facebook, às vezes eu fico olhando, vendo, meu Deus, como eles cresceram. Eu aprendi muito da cultura vivendo na casa de uma família nepalesa. Eu fui voluntária num hostel na Espanha. Nossa, gente, eu amei uma cidade na Espanha e falava, eu quero ficar aqui, mas tá caro. Pra ficar em hostel dava quase R$ 4.500 por mês, que eu tô falando de 30 euros por dia, quando a gente converte dá R$ 4.500 por mês. E me ofereceram uma oportunidade para ficar lá. Aí você imagina, né? A gente fala, poxa vida, Gil, mas você não recebe nada. Gente, não é só receber, é economizar R$ 4.500 por mês. Eu tive contato com pessoas incríveis e toda vez que eu penso em voltar para a Espanha, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, eu preciso ir para Córdoba. Outra experiência que eu tive no deserto da Índia. E eu queria testar os limites. Eu fui comprar a Índia com muito medo. Mas eu falava, Leite, eu gostei dessa Índia. Eu preciso entender por que essa cultura é tão diferente. Por que essa cultura acolhe mulher de maneira tão diferente. Por que falam tanto de uma Índia machista. E aí eu fui trabalhar na equipe de um hotel, que ia transformar um hotel em hostel.
com 8 homens muçulmanos indianos. Então vocês imaginam a quantidade de paradigmas que eu quebrei ali, a quantidade de empatia que eu criei, porque eu fico imaginando, se eu nascesse no meio do deserto da Índia, né, na cidade de Jaisalmer, com uma cultura de 6.000 anos daquela forma, com certeza eu pensaria igual a eles. Então eu aprendi que a gente não muda uma cultura confrontando, mas acolhendo e tentando explicar, né, o que a gente tem ali que pode agregar. Então eu sou muito grata a essa experiência chamada Work Exchange, que muita gente está chamando de voluntariado, e que esses dias eu recebi até uma nova informação de termo. Me disseram que também estão chamando de TUCO, turismo colaborativo, porque queira ou não queira a gente vai colaborar com o lugar que a gente se hospeda. Então eu vou dar agora tecnicamente todas as informações de como isso funciona. Bem, se você não conhecia essa ferramenta, nesse momento você deve estar se perguntando: ok, mas onde eu encontro essas oportunidades ao redor do mundo, onde eu posso oferecer o meu trabalho por hospedagem, né? Vamos lá. Uma forma, depois que a gente está viajando a longo prazo, como aconteceu comigo, eu já conhecia viajantes que indicavam, falavam, poxa, olha, esse hostel aceita, esse lugar aceita. Comunidades no Facebook, nas mídias sociais, sempre aparece uma oportunidade ou outra. Às vezes também aconteceu comigo de eu gostar do lugar, gostar da cidade, criar empatia pelo local, pelo anfitrião, né, que a gente chama o host, que na verdade é o dono da propriedade, geralmente, ou gerente, e me oferecer para ficar. Né? Por exemplo, em Córdoba, lá na Espanha, eles não tinham ninguém que ficasse no hostel à noite caso chegasse hóspede, fora do horário. E aí o meu trabalho era esse, era dormir para esperar os hóspedes da noite, eu dormia no hostel e colocar o café da manhã. E era um trabalho que me poupou R$4.500, né, num mês, para eu poder ficar numa cidade que eu adorei. Agora, se você quer uma maneira mais planejada e organizada, existem plataformas que fazem isso, né? Qual que é a vantagem da plataforma? É uma garantia, porque tudo que você conversou ali pela plataforma está registrado. E eu vou falar disso mais pra frente de novo, mas tudo o que a pessoa te oferece, quantas horas você tem que trabalhar por dia, tudo está detalhado ali. Período mínimo e máximo que você pode ficar naquele lugar. Então fica mais evidente você encontrar uma oportunidade que tem a ver com o que você está buscando. Mas tem um porém, essas, né, plataformas, elas são empresas, são sites, e que tem funcionários que estão por trás de todo esse trabalho. Então, para fazer isso por meio de uma plataforma, para ter toda essa segurança, você tem que pagar uma taxa anual. E aí eu vou falar de duas, embora existam muitas, vou falar das pioneiras aí. A Workaway e a Worldpackers. Olha eu já errando aqui. Então vamos lá, vou escrever aqui embaixo, tá? Workaway e Worldpackers. São duas plataformas que conectam pessoas a anfitriões. Você consegue entrar nas duas e verificar qual que você tem mais afinidade, né? Dá uma olhadinha ali por cima para a quantidade, para o país que você vai, como que está. Porém, para falar com aquele anfitrião, para entrar em contato com aquele host, você vai ter que pagar uma taxa anual para os dois sites, né? Eu até tenho um desconto da Worldpackers que eu vou colocar aqui embaixo para vocês, né? A taxa atual da Worldpackers está $49 e com esse desconto vocês pagam $10 a menos. Por que eu tenho esse desconto? Porque a Worldpackers é uma empresa brasileira que eu acabei fazendo contato e eu tenho muito relacionamento com eles, né? E foi a empresa pela qual eu fiz os meus Work Exchange. Por exemplo, esse hostel lá de Córdoba, na Espanha, ele nem tava. Eu conheci ali no bate-papo, fiquei
porque gostei do lugar e agora eles já estão disponíveis também na plataforma. A ONG que eu fiquei no Nepal aconteceu a mesma coisa. E teve outros lugares que eu achei diretamente pela plataforma. Então, às vezes, a gente pode até ajudar, porque o lugar precisa, né? E não sabe que esse tipo de plataforma existe. Então, de maneira geral, essas são as principais formas que a gente fica sabendo desse tipo de vaga. Ai, Gil, só no exterior? Não. Brasil também, gente. Né? Às vezes você tá aí, poxa vida, não quero ir tão longe, tô sem grana. Vai aqui, eu tô em São Paulo nesse momento. Vai ali pro litoral de São Paulo, né? Eu conheço, por exemplo, tem anfitriões incríveis em Ilhabela, anfitriões aqui em Paraty, que é do lado também, caminho do Rio. Então, às vezes, você não precisa ir tão longe. Ecovilas na Bahia, já pensou? E pode ser uma oportunidade para você, se você gosta. Eu sempre digo que o Work Exchange pode ser uma possibilidade da gente ser o que a gente sempre quis ser e nunca teve coragem, eu nunca teve oportunidade. Eu tô louca pra ir pra uma ONG. Na verdade, eu amo animais. E tem 2 ONGs que eu fico paquerando. Uma que cuida de cachorros no Camboja. Vou até incluir uma terceira. Uma que cuida de cangurus na Austrália. Gente, eu fico empolgadíssima, acho que dá pra ver na cara. Outra que cuida de elefantes na Tailândia. São reservas ecológicas que precisam de uma ajudinha. E aí, para quem gosta, por exemplo, de crianças, poxa, ONG é o que não falta. Para quem quer provar possibilidades novas. Lá pra frente eu vou contar para vocês de todas essas possibilidades. Diferença da Worldpackers para o Workaway. Vou dar só uma pincelada, tá? São 2 empresas. A Workaway começou antes, ela é uma empresa gringa, e ela tem mais oportunidades que a Worldpackers. Por que ela tem mais oportunidades? Porque ela aceita, como ela não tem uma verificação tão profunda de lugares, de hostels, que a gente chama, de lugares para aceitar o voluntário, eles acabam aceitando projetos itinerantes, projetos que só duram uma semana. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que pegou um ônibus de um projeto, foi participar também de um festival de música durante 10 dias sendo voluntária. Então, essas oportunidades relâmpagos, elas estão mais no Workaway. A Worldpackers, ela é uma empresa brasileira que ela preza um pouco mais pela questão de estabilidade e garantia. Então, ela vai investigar lá o host, o hostel, a ONG, seja o que eu for, ver se é de verdade, porque eles querem uma questão de longo prazo, né? Então, não dá tempo para colocar esses projetos de uma semana, de 10 dias, não. Isso é mais caro de Workaway. A Worldpackers eu quero mais garantias. Inclusive, ao assinar a Worldpackers, você tem uma espécie de seguro que te garante, caso, fui para lá, não gostei. O que eu faço? Liga no Worldpackers que eles vão te pagar ou 2 noites de hotel ou arranjar alguém ali por perto que esteja precisando de voluntário dentro da base deles. Então, eles oferecem esse suporte que a Workaway não oferece. Então, na base, as empresas têm estratégias diferentes, né? Gil, e tá bom. Mas agora, o que eu posso achar de oportunidades dentro dessas plataformas? Tudo, gente. É incrível a quantidade de oportunidade diferente e explorar potenciais que você nunca imaginou na vida que você vai ter. Como eu já antecipei, hostel é uma das... É onde essa história toda começou. Só que aí dentro do hostel você tem várias possibilidades. Você pode, assim, depende até da questão de língua, né? Poxa, você fala a língua local, né? No caso do exterior. Ah, tá, então você vai trabalhar na recepção. Ai, eu não falo língua nenhuma. O que eu vou fazer? Você pode, por exemplo, ajudar a trocar a roupa de cama do hostel. Gente, humildade, né? Porque às vezes a pessoa fala, imagina, eu vou trocar a roupa de cama de um hostel. Eu já passei por hostels que eu via tanta gente feliz trocando a roupa de cama, porque tava vivendo um sonho, né? Durante ali aquelas 3, 4 horas, talvez a atividade nem fosse uma coisa que ela imaginou fazer na vida, mas isso estava proporcionando a ela viajar o mundo, por exemplo, né? E a galera que se junta no hostel, geralmente
os voluntários são uma galera muito legal. Só que aí a gente fala, ai, mas hostel só tem coisa assim? Não. Hostel tem, por exemplo, ai, tô precisando de uma decoração legal. Pra quem manja de grafite, de arte, o que eu já vi de gente pintando hostel, renovando fachada, colocando essa parte toda de estética mesmo, né? Decoração. Tem oportunidade, por exemplo, para você fazer algum tipo de manutenção. Às vezes o pessoal precisa, vamos pintar o hostel, e aí tem a oportunidade lá. Tem outras coisas mais festivas. Eu gosto muito de ir pra balada. Bem, vários hostels têm pub crawl, né? Você sabe que é pub crawl? Junta a galera, vai pra balada. Tem gente, por exemplo, que troca a hospedagem por foto. Você fala, olha, eu vi suas fotos aí no Booking, no Hostel World, vi que não estão tão legais assim. Posso te fazer umas fotos novas para você usar nas suas redes e ficar X noites aí com vocês? Então, tem N possibilidades. Isso que eu só citei até agora hostel, tá? Tem o que eu fiz, por exemplo, não tem ninguém que acorde super cedo. O dono do hostel não vai querer acordar super cedo para botar o café da manhã. Eu colocava o café da manhã e ainda tomava o café da manhã gratuito. Que na Europa, né, ajudou bastante. Não é muito barato comer por lá, ainda mais o euro hoje quase batendo 5. Então, imagina, aí você coloca ONG de trabalho social, né? ONG de questões animais, ONG de preservação. Gente, abre um leque de coisas que você nunca se imaginou. Ainda tem fazendas, o WWOOF. WOOF é muito forte em fazendas. A desvantagem deles é que eles não são mundiais. A Worldpackers e o Workaway, você compra o ticket, o acesso ao site e você usa no mundo inteiro. O WWOOF é setorizado. Por exemplo, tem lá o da Austrália, tem o da Nova Zelândia, então você tem que comprar um para cada país que você for. Mas aí você pode trabalhar em fazenda. Qualquer tipo de fazenda que vai ter lá. Eu já vi barco, por exemplo, eu fui para Tailândia. Foi na Tailândia? Não, foi na Indonésia. Na Indonésia tem uns barcos baladas. Então, o que eles faziam? Eles hospedavam as pessoas que iam virar os animadores do barco balada. Você fala, qual que é o seu trabalho? Meu trabalho é animar uma balada. E aí você vai trabalhar uma noite, as outras noites você vai ter de graça. Então, você imagina, né? Abre um universo. Tem gente que sonha em ser restaurante. Vai ser voluntário na cozinha de um restaurante. Tem oportunidades lá também. E tem essas oportunidades que eu falei, né? Por exemplo, lá no Workaway, que tem coisas que você nunca nem imagina. Vamos participar de um festival. Vai ter um projeto especial que a gente vai se ajudando como assistente. Tem muita coisa assim. Então, é um mundo aos seus pés e gastando pouco. Porque quando a gente fala de Work Exchange, o mínimo que você vai ter é hospedagem gratuita. Isso é a relação que é estabelecida, né? Tá, e para quem vai fazer o primeiro Work Exchange, o que eu aconselho? O que você tem que prestar muita atenção? Vamos lá. Seja numa dessas plataformas, vou comendo cabelo aqui, gente, não. Seja em uma dessas plataformas, ou seja diretamente com o anfitrião, com o host, que a gente chama, você tem que fazer uma série de perguntas. E deixar isso bem claro e de preferência registrado. Lá na plataforma já vai estar registrado. Se for por e-mail, coloca tudo isso ali no e-mail também. Porque imagina você compra uma passagem daqui para a Rússia, para ser voluntário na Rússia, chega lá o cara e fala, não preciso mais. Por isso que às vezes o site ele pode dar uma mão, porque aí você tem uma instituição que pode prestar suporte. Mas pergunte primeiro, quantas horas eu tenho que trabalhar por dia e quais os períodos que eu terei livre, né? Porque às vezes você vai trabalhar dia de semana, vai ter o final de semana livre, às vezes é uma folga, 2 folgas, 3 folgas. Isso é importante para você poder planejar a sua viagem, né? Porque, por exemplo, vou usar o exemplo da Espanha de novo. Eu estava numa cidade pequena, eu tinha X folgas por semana, eu conseguia pegar 2, 3 dias e ir para a cidade vizinha, que era muito legal. Então, não foi uma viagem que eu ficava presa, né? Eu consegui ter uma flexibilidade para poder fazer uma parte de turismo também, que era muito interessante. O legal é que eu ainda pegava a dica do que fazer com os hóspedes, né?
Então, primeira pergunta. Na verdade, até antes dessa, talvez, você tenha que perguntar uma coisa. Qual é o tempo mínimo e o tempo máximo? Isso tem lá no site, tá, gente? Se você fizer por uma dessas plataformas que eu falei, lá no site vai ter. Por quê? Porque você fala assim, eu quero ficar uma semana só. Às vezes uma semana não é o suficiente nem para você aprender a sua função. Aí o cara não pode não querer, né? Ele fala, poxa, eu vou levar 3, 4 dias para esse cara pegar o ritmo. E aí, a hora que ele pega o ritmo, ele vai embora. Né? Depende do trabalho, então não adianta você querer ficar só 4, 5 dias. Vou economizar, vida louca, vou passar em 50 lugares durante um ano. Difícil, tá? Você tem que ver se a função exige um aprendizado. Para trabalhar numa recepção de hostel, dificilmente você vai conseguir algo para menos de 15 dias, porque até você aprender a mexer no sistema, até você conseguir entender a rotina, como que é feito o check-in, vai tempo. Então eles não vão querer você para 2, 3 dias. Esquece. Mas talvez para uma coisa de, vou grafitar a parede da sala do hostel. Quanto tempo demora o seu projeto? Meu projeto demora 5 dias. Então, você fica 5 dias no seu projeto e eu te dou 5 dias de hospedagem a mais, né? Então, dá para barganhar e dá para conversar tudo isso. Mas é importante que tenha um registro. Então, por isso que eu sou fã das plataformas, porque eu acho que realmente elas podem agregar nesse sentido de segurança. Ainda mais para quem não tem um nível de viajante profissional. Eu hoje já tenho cara de pau e conhecimento suficiente para não me meter em encrenca. Né? Não quer dizer que eu saia ilesa de tudo. Mas para quem está começando, eu acho que eles podem prestar um suporte muito, muito importante. Visto o período, o que eles me oferecem em troca? Gente, tem lugar que oferece desde só hospedagem, aí não menosprezando, porque só hospedagem em Londres, por exemplo, amigo, você vai estar economizando muito dinheiro. Tem gente que vai deixar você tomar um café da manhã. Lá na Índia, um dos meus trabalhos era levar os turistas para o passeio, que tinha um passeio do deserto. Então eu vivia fazendo o passeio do deserto, que né, era um passeio relativamente caro, dormia no deserto, comia, não sei o quê. Então, né, já era vantagem. Tem lugar que oferece as 3 refeições. Por exemplo, tem casa de família que pega a gente para dar uma forcinha também. A casa de família, geralmente, você come com a família. Se inclui, por exemplo, lavanderia, vai estar escrito lá. Gente, uma coisa que é certeza que não inclui é seu deslocamento até lá, tá? Fique bem claro que, assim, você que chega lá. Olha que incrível essa vaga na Groenlândia. Cuidado, sei lá, dos búfalos albinos da Groenlândia. Que lindo! Quanto custa o voo pra Groenlândia? Gente, é caro, viu? Tô paquerando a Groenlândia. Eu tava lá do lado da Islândia, complicado. Mas vou dar outro exemplo. Tem uma amiga que foi cuidar de husky siberiano na Finlândia. Aí o trabalho dela era participar lá do suporte, prestar suporte pro canil dos huskies siberianos. Você já se imaginou cuidando de husky siberiano na Finlândia? Olha que férias mais inacreditável, né? E a Finlândia é caríssima, gente, hospedagem é caríssima. Então, ajuda. E você vai ter famílias no mundo inteiro. Gil, mas se eu não gostar da galera... Aí você também tem que, né? Eles estavam contando com você. Uma das coisas que eu acho muito feio é gente que chega com a postura de eu estou aqui fazendo um favor. Não é, gente. Você tá ali trocando. Isso te dá o direito, né? De, claro, se tiver algum problema, alguma coisa que você não gostou, que seja grave, tudo bem. Não sejam reféns do ego, tá? Eu falo por experiência própria. Primeira vez, né? Saí de um cargo alto no banco, 2 faculdades, MBA na FGV, né? A gente sai assim, aí vai pra vida de mochileira, de repente você se vê com uma vassoura no hostel. E aí um hóspede chega assim e dá um chega pra lá. Minha primeira vontade era falar, gente, vou dar uma vassourada nesse homem, eu vou falar que eu tenho 2 faculdades, que eu tenho um MBA, e ele não sabe o que ele tá falando. Aí eu começava a rir, porque eu falava, é desse mundo que eu quero me livrar. É desse mundo de distinção social pelo que a gente tem e pelo que a gente estudou. Eu pegava a minha vassoura, respirava fundo, voltava a varrer. Eu já ouvi falar gente até que falando, Gil, você fez trabalho escravo. Trabalho escravo, fazendo o que eu queria, no país que eu queria, estando onde eu queria, sem pagar nada. Né? Recebendo de troca uma hospedagem que é caro pra caramba, né? Dependendo da viagem, e recebendo
de graça, uma convivência cultural que não há valor que pague, gente. Tem gente pagando uma puta grana de intercâmbio pra ficar na casa de alguém e que chega lá, é tratado como um hóspede mais um. E toda vez que eu fiz um work exchange, eu fui tratada como um membro da família, por mais que diferença cultural, por mais que rolasse um estresse, no final, a gente era tudo parte do mesmo time. Não cheguem nunca com a postura de, ai, tô fazendo um favor aqui. Você faz parte. Então, se você resolver ir embora, fez com o host, fez direto com ele, conversa com ele, explica as razões, vê se pode melhorar, vê se pode alinhar, porque essa pessoa tá contando com você. Fez pela plataforma, deu problemão, fala na plataforma. Outra coisa, fala na empresa. E você também pode dar um feedback online. Toda vez que você sair de um lugar, lá no seu cadastro do Workaway e do Workpackers, eles vão poder te avaliar o seu comportamento, assim como você vai avaliar o comportamento deles, né? Anota se tudo que estava ali na plataforma é verdade, se não é. Então, fiquem muito, muito atento a isso, tá? Isso vai ajudar os outros viajantes a saber que se tudo que está oferecido ali é verdade. Eu que estudei minha vida inteira, agora eu vou ter que trocar um lençol. O que vão achar de mim se me verem passando uma vassoura no hostel ou tirando a lixeira de papel higiênico que eu vi ali que estava lotado? Dane-se o que vão achar de você. Você tá ali justamente para quebrar tudo isso, não tá? Bem, se não tiver, tudo bem, mas eu tava. E foi um exercício incrível de autoconhecimento para ver o quanto eu estava envolvida no meu ego, o quanto eu ainda achava que aquele status do banco, não vou falar o nome do banco não, né? Mas do banco de trabalhar numa diretoria do banco, de ter cargo alto, o quanto eu estava achando que aquilo ali era importante, né? Eu só percebi o dia que me deram a vassoura na mão e eu me senti humilhada. Eu falei, que babaquice. Olha que lindo o trabalho que todo mundo tem. E a gente começa a dar valor, né, até trabalhos que às vezes a sociedade tem dificuldade de reconhecer. Eu tô citando um exemplo entre milhares, né, de possibilidades que você tem de fazer do seu Work Exchange uma experiência de mudança de vida. E não só uma experiência de economizar, tá? Eu digo que você tem que enxergar além. E aí, quando você estiver lá, você não vai se sentir explorado. Você vai se sentir ganhando. Eu sempre saí desses lugares me sentindo que eu estava devendo algo. Sabe? De que eu tinha recebido muito, mas muito mais que eu dei. Então, vivam isso. Vivam essa experiência. Vamos lá. Em relação a essa questão, por exemplo, uma pergunta que muita gente me faz é visto. Ah, eu tiro o visto de trabalho? Não. Você não está indo trabalhar, exatamente. Você vai entrar no país como visto de turista. Você está indo ser voluntário. É a forma que as pessoas mais fácil, a forma mais fácil das pessoas entenderem o que você está indo fazer é dizendo que você vai ser voluntário. O que acontece? Work Exchange é uma coisa nova. É uma expressão que as imigrações de alguns países não entendem direito ainda. Então, dependendo do lugar, eles podem entender sim que você está indo trabalhar e roubar a vaga de alguém local, e isso vai ser um problema para você. Você vai entrar com visto de turista. Antes, pergunte para o seu anfitrião como o país acolhe isso do Work Exchange. Se já tiver regulamentado, se o país já souber mais ou menos como isso funciona, e ele vai saber, porque não vai ser o primeiro que ele vai estar recebendo. Então, dependendo do país, você já chega e fala, olha, eu vou ficar como voluntário 20, 30 dias, 50 dias numa ONG. O Nepal é um desses. O Nepal, a quantidade de ONG que tem lá, principalmente depois do terremoto, então você chega na imigração e fala, ó, tô indo ser voluntário nessa ONG. Fechou, vou ficar um mês lá. Fechou. Tem países que se você fala, eu vou ficar um mês nesse hostel, o país vai falar, amigo, você vai trabalhar lá? Porque ninguém fica um mês nos Estados Unidos de férias num hostel. Então você vai perguntar pro cara do hostel e falar, olha, como que a imigração está acolhendo isso? Porque aí, o que você pode fazer é, você está indo fazer no turismo anyway, certo? Você está indo para lá como um turista. Você vai lá e mostra o seu roteiro de turismo, né? Como um turista. Mas se informe antes como a imigração daquele país acolhe essa novidade chamada Work Exchange. Claro que daqui a um tempo, a tendência é que todo mundo regulamente. O que eu digo regulamentar? Que haja padrões pelo mundo inteiro, porque é uma coisa que está crescendo muito e
né? Primeiro cresceu, depois a gente vai ver as regras. Mas não corra o risco de ser deportado, né? Então, tenha o seu roteiro de turismo, tenha as garantias, pergunte para o anfitrião se é uma boa você falar, olha, eu vou ficar X tempo lá, vou ficar trabalhando, não use essa palavra, vou ficar voluntariando. Então, a imigração, ela está muito atenta, porque alguns lugares também podem ter dois contras, né? Que são os debates principais. Acharem que você está sendo explorado e achar que esse tipo de oportunidade tira emprego da população local. Então, essas são as maiores polêmicas em relação ao Work Exchange atualmente. Tem gente que defende, tem gente que fala mal. Eu tento ser ponderada. Eu acho que a partir do momento que a oportunidade é boa para os dois lados, tá legal, porque eu já não enxergo mais, mas não mesmo. Depois de 2 anos viajando o mundo, eu não enxergo mais o dinheiro como a única moeda de troca, né? Acredito que a experiência, a ajuda, o amor que a gente recebe, o carinho, tudo isso acaba sendo uma espécie de moeda de troca. As experiências que eu tive lá, não teria dinheiro que me pagasse, sabe? Se alguém falasse assim, Gil, você trocaria o que você viveu por oportunidades assalariadas? Não. O que eu vivi ali transcende qualquer nível de conhecimento, qualquer nível de experiência, qualquer nível de contato que eu poderia ter com as culturas no momento que estivesse envolvendo dinheiro. Então é por isso que eu sou muito defensora, apesar de conhecer todos os poréns. E por que eu digo que eu conheço todos os poréns? Eu sou uma pessoa que é formada em turismo, eu sou formada na faculdade de turismo, eu sou guia de turismo, também formada. Eu tenho um MBA em economia, né? E agora eu tô paquerando um mestrado que justamente vai falar de economia colaborativa no turismo, porque eu acredito na ferramenta de troca como uma ferramenta de empatia, certo? Então eu vou fechar com uma frase, inclusive, que foi um presidente de uma dessas 2 empresas aí que eu citei para vocês, um dia me falou que foi uma adaptação, assim, e eu uso essa frase sempre, já roubei dele, né? Ele deve ter roubado de alguém, e a gente tudo roubou acho que até do Paulo Freire, essa frase que ele fez a gente fez uma adaptação aí para os viajantes. Que é viajar muda pessoas. Pessoas mudam o mundo. E para mim o Work Exchange foi a forma de gabaritar e acreditar na verdade dessa frase. Gente, vou deixar aí para vocês então os meus contatos, se precisarem de alguma coisa lá nas redes sociais, dá um hello. Eu tenho vários textos também no mochileiros.com sobre o Work Exchange. Eu tenho lá o cupom que eu vou deixar aí para vocês. E eu quero fazer um convite para a mulherada. Tcharam! Uma vez por ano eu organizo em São Paulo. Esse ano foi o primeiro, ano que vem vai ser incrível. O Encontro Brasileiro de Mulheres Viajantes. Já tem data, vai ser na nossa data, 7 e 8 de março de 2020. Em São Paulo a gente vai ter se tudo der certo, novamente o maior evento feito para mulheres viajantes do Brasil. Eu tive esse insight, essa loucura numa viagem, da gente se autoajudar, da gente se autoempoderar, da gente ver mulheres reais no palco, com histórias muito reais, histórias que inspiram, que a gente olha e fala, isso eu consigo fazer, né? Ano passado a gente teve 2 falando de Work Exchange, por exemplo, entre as 24 palestrantes. Sou apaixonada por esse evento. Então vou deixar o convite e o site para vocês aqui embaixo também. Vamos mantendo contato, tá bom? Muito, muito obrigada pela oportunidade.